Fala, gente boa. Bom, teve uma foto, né, que faltou mostrar no vídeo anterior, né? Essa foto eu acredito até que vocês tenham visto ela, uma foto até bem conhecida, né? A foto, uma das primeiras fotos batidas, né, que retratam Joinville, é uma foto de 1866, né? O livro aqui é meio pesado, não sei se dará para mostrá-la, né? Essa foto aqui, tá? Essa foto aqui menor, né? Essa foto que eu estou tocando, né? Essa foto ela foi batida possivelmente onde hoje é aquela agência, né? A agência central do Banco do Brasil, tá? Uma imagem da Rua do Príncipe, né? Ao fundo, né? Isso é até bem óbvio, né? A construção que aparece ao fundo é a então igreja matriz da cidade, né? Nessa época, 1866, a Catedral de Joinville ela não tinha sido inaugurada oficialmente, tá? Ela veio a ser inaugurada oficialmente em 1867, né? Repetindo, essa foto que vocês estão vendo é de 1866 e ela retrata, né, a Rua do Príncipe, né? Tem mais uma outra foto aqui, né? É uma foto também bem antiga, né? Infelizmente não aparece a data dela. É uma foto que ela retrata então Rua Conselheiro Mafra, que hoje é a Rua Abdon Batista, né? Só um instante. Essa foto aqui, tá? Por que estou mostrando aqui a Abdon Batista, né? Porque esse local, né, que era um local próximo do porto, né, do porto, ali do mercado municipal, era nessa região que se concentrava a elite, entre aspas, cabocla da cidade, né? Então, os Navarro Lins, a própria Abdon Batista, né? A família Mira, né? E os Budauarins, né? Eles se concentravam nessa região, ali nas imediações, né? No entorno do porto, né? Bom, eu tinha encerrado, né, o vídeo anterior, né, falando sobre o Crispim Mira. Crispim Mira, como eu disse, ele retornou até Joinville, chegou a trabalhar, a viver um certo tempo, né, durante um período bem curto no Rio de Janeiro. Ele chegou a estudar Direito, não concluiu o curso, mas mesmo assim ele exerceu, né, durante muitos anos a profissão de advogado. Bom, e como eu disse, ele se mudou para retornou a Joinville, se mudou para Florianópolis, né? E em Florianópolis, isso em 1908, ele trabalhou no Gazeta Catarinense. Esse jornal, Gazeta Catarinense, ele era uma propriedade do Hercílio Luz. Hercílio Luz, que foi vereador, prefeito de Florianópolis, senador, 4 vezes, se eu não me engano, ele foi 4 vezes governador do estado, uma figura política muitíssimo relevante, né? Alguns consideram como o melhor governador da história de Santa Catarina, mas enfim, né? Ele foi também o idealizador da ponte que leva o nome dele, né? Bom, ele trabalhou nesse jornal durante um pouquíssimo tempo, né? O Crispim Mira, e nesse período que ele viveu em Florianópolis, né? Ele, ao mesmo tempo que ele exercia a profissão de advogado, ele acabou criando, né, acabou fundando, né, e sendo proprietário de diversos jornais. Eram jornais bem pequenos, né, jornais que tiveram um curtíssimo tempo de duração, né, e o Crispim Mira, isso a partir de 1909, no mesmo ano que ele saiu, né, que ele deixou de trabalhar no Gazeta Catarinense, como eu disse ainda há pouco, era um jornal que pertencia ao Hercílio Luz, né. A partir de 1909, o Crispim Mira ele passou a exercer um tipo de jornalismo bem crítico, bem combativo, bem investigativo, né? Aquele jornalismo estilo doa quem doer, né? Então eu vou dizer umas verdades, denunciar tudo que tem de errado e que se dane o resto, né? O Crispim Mira, isso no período bem curto, ele voltou a trabalhar para o Hercílio Luz, né? Isso entre 1919 e 1920, ele trabalhou num jornal chamado República. Esse jornal República, ele oficialmente não era um jornal ligado ao governo, né? Mas na prática sim, né? Esse jornal República era um jornal que era um porta-voz do governo do Estado, né?
Bom, exceto esse período que ele voltou a trabalhar por Hercílio Luz, né? Durante durante o resto da vida, ele trabalhou por conta própria, né? Ele foi dono dos próprios jornais e em 1900, como todos vocês sabem, né? Durante várias décadas, né? Houve aquela treta, né? Entre Santa Catarina e Paraná, porque não se sabia onde começava um e terminava o outro, né? Os limites entre Santa Catarina e Paraná durante décadas, né? Eles estiveram indefinidos, né? E obviamente o Crispim Mira ele tomou o partido, né, de Santa Catarina, né? Não poderia deixar de ser, né? Só que houve um porém. O Crispim Mira, isso já em 1912, em um artigo que ele escreveu em 1912, ele defendia que Santa Catarina e Paraná deveriam resolver esse litígio, essa disputa por territórios, de maneira pacífica, de maneira diplomática, né? Então, como é sabido, em 1916, essa disputa entre os dois estados ela acabou, né? Nessa data de 1916 foram definidos, né, os limites entre Santa Catarina e Paraná, só que 4 anos antes disso, o Crispim Mira já defendia essa solução pacífica, né, essa solução via diplomacia, via acordo. Né? O Crispim Mira, ele... Desde 1910, né, eu tinha dito que ele, a partir de 1909, ele passou a seguir uma linha mais crítica, né, uma linha mais combativa, mais investigativa. Né? Desde 1910, ele denunciava, né, a partir de 1910, ele passou a escrever uma série de artigos denunciando irregularidades no porto de Florianópolis. Né? Hoje, para nós, é bizarro, né? Um porto em Florianópolis, né? Isso chega a ser algo até surreal, né? Mas os manezinhos das antigas até pegaram essa época, até o princípio ali, até 1973, caso eu não esteja enganado, alguns navios ainda atracavam em Florianópolis, né? Florianópolis, que inclusive por ser um local em função desse porto, né, do porto natural, Florianópolis, a exemplo de São Francisco, era um porto natural. Então, em função dessa posição estratégica, né, da posição geográfica, bem no meio do litoral de Santa Catarina, é que Florianópolis acabou sendo escolhida justamente para ser a capital do estado. Né? Isso ainda lá no tempo do período colonial, né? Bom, até tem umas fotos aqui daquilo que um dia foi o porto de Florianópolis, né? Essas fotos aqui, tá? Essa foto aqui, essa primeira foto, né, que eu tentarei mostrar para vocês, é uma foto infelizmente meio apagada, né? Essa foto aqui é o Cais Rita Maria, tá? Por incrível que pareça, nesse local que vocês estão vendo, tá? Onde um dia foi um cais de porto, né? Hoje existe o terminal Rita Maria, né? Que é o terminal urbano de Florianópolis, né? Então, repetindo, nesse local, né? Hoje existe o terminal urbano de Florianópolis, terminal Rita Maria, né? Rodoviária, né? Melhor dizendo, né? Essa foto aqui que vocês estão vendo agora, tá? Esse prédio, ele ainda existe, tá? Aqui funciona o portal turístico de Florianópolis, né? E aqui funcionou um centro em que eram alojados os imigrantes, né? Os imigrantes que, obviamente, desembarcavam em Florianópolis. E aqui embaixo é o navio Karl Repik, tá? Esse navio, obviamente, ele atracava no porto de Florianópolis, né? E para quem não... existiu, né, uma companhia marítima, a Companhia Nacional de Navegação Repik, que tinha a sua sede em Florianópolis, né? Na verdade, não era apenas uma agência marítima, uma companhia marítima, né? Era uma fábrica de pregos, era uma fábrica de tecidos, né? Lojas, né, de varejo, enfim, era um verdadeiro conglomerado, né? Chegou a ser um dos maiores grupos, né, empresariais do Brasil e que, infelizmente, acabou falindo, né? Se eu não me engano, ainda existe uma fábrica do Grupo Repik, né? Uma fábrica de bordados, se não me engano, né? Mas é o que restou do que um dia foi essa potência que, repetindo, tinha sua sede em Florianópolis, né? Florianópolis que já teve indústrias, por incrível que pareça, né? Bom, mas voltando, como eu estava dizendo, né, o Crispim Mira,
a partir de 1910, ele passou a escrever uma série de matérias, né, de artigos, denunciando irregularidades no Porto de Florianópolis, né? Havia uma estatal, né, um órgão federal, que era a Comissão de Melhoramentos dos Portos, né? O diretor local, o diretor de Florianópolis, né, dessa estatal federal, era o Tito Lopes, né? O Tito Lopes, ele passou a ser o principal alvo das críticas do Crispim Mira, né? O Crispim Mira, nesse meio tempo, entre 1922 e 1926, ele voltou a morar em Joinville, tá? Ele continuou exercendo a advocacia, e ao mesmo tempo que ele exercia a advocacia, ele não deixou de trabalhar na imprensa, tá? Inclusive, o Crispim Mira, ele foi um dos primeiros jornalistas do jornal A Notícia, né? Tem uma foto aqui da 10ª edição, né, do jornal A Notícia, uma edição de abril de 28, edição número 11, né, do jornal A Notícia, edição de 28 de abril de 1923, né, uma das primeiras edições do jornal A Notícia, tá, que vocês estão vendo, tá. Repetindo, o Crispim Mira foi um dos primeiros jornalistas do A Notícia, né. Na época, né, entre 1923 e 24, a sede do Jornal Notícia era na Rua 3 de Maio. Rua 3 de Maio é aquela ruazinha, né, que fica ao lado da agência central da Caixa Econômica, né, uma das laterais da Rua do Príncipe, né. Bom, o Crispim Mira, nesse tempo em que ele voltou a viver em Joinville, ele também trabalhou em outro jornal, que era o Correio de Joinville, tá. Bom, no final de 1926, o Crispim Mira, ele retornou a Florianópolis, né. Em novembro de 26, ele fundou um novo jornal, que era a Folha Nova, né? A sede desse jornal ficava na esquina da Rua Tiradentes com a Rua Nunes Machado, que era ali bem no centro de Florianópolis, tá? Mas voltando, o Tito Lopes, né, que era esse cara, o diretor desse órgão federal, que deveria melhorar o Porto de Florianópolis, né? Ele, como eu disse ainda há pouco, ele era o principal alvo das críticas e das denúncias do Crispim Mira, né? Eram denúncias de corrupção, de nepotismo, de desvio de verbas, né? Enfim, coisas, né, que um país tão desenvolvido como o Brasil são coisas que não existem nem em pesadelos, né? Como eu disse ainda há pouco, como isso são coisas que não acontecem no Brasil, obviamente a repercussão dessas denúncias do Crispim Mira, né, foi enorme, né? Afinal de contas, isso não acontece no Brasil, né? No Brasil não acontece esse tipo de coisa, né? Mas voltando a falar sério, tá? O Tito Lopes, né, mais furioso, mais bravo do que um credor indo cobrar a dívida, né? Ele foi até a sede desse jornal, Folha Nova, tá? E ele intimou, né? Ele botou o Crispim Mira na parede. Ele disse o seguinte: ou você se retrata, você retira tudo aquilo que você falou de mim, ou nós dois decidiremos essa questão em um duelo. A resposta do Crispim Mira: eu aceito o duelo. Só que será um duelo apenas, ou seja, eu cederei, né, um espaço aqui no meu jornal para que você responda todas as acusações que eu fiz, tá? E você terá que abrir uma sindicância para apurar se as denúncias que eu fiz são verdadeiras ou não. O Tito Lopes, ele ficou bem pianinho, né? Voltou para casa dele com o rapinho entre as pernas, né? E só que isso não ficou por aí, tá? Como um jogador da Alemanha, ele diria um jogador do Brasil, naquele famoso jogo lá da Copa de 2014, né? Teve mais, né? Teria mais, tá? Bom, isso ali por volta das 13 horas do dia 17 de fevereiro de 1927, tá? 4 homens, né? Um deles, filho do Tito Lopes, né, que era o Aécio Lopes, eles invadiram a sede do jornal do Crispim Mira, tá? E nessa ocasião, né, o Crispim Mira, o filho caçula dele, né, que era o Cláudio, que tinha 14 anos de idade, e o Petrarca Calado, né, que inclusive trabalhou ali nos primórdios do Jornal Notícia, que era o redator-chefe do jornal Folha Nova, né, esses 3 que eu estou citando, eles estavam saindo da sede do jornal, né, quando eles foram atacados por 4 homens, né,
E a chicotadas, sim, eles foram atacados a chicotadas. E um desses homens, né, um desses invasores, deu um tiro na garganta, na boca, né, do Crispim Mira. Milagrosamente, o Crispim Mira não faleceu na hora, tá? A bala ela ficou alojada na garganta, tá? O Crispim Mira ele acabou sendo internado no Hospital da Caridade, né? Hospital antiquíssimo, né? Lá de Florianópolis, né? Por incrível que pareça, ele ainda se manteve lúcido, né? Ele acabou denunciando, ele acabou reconhecendo um dos autores desse atentado, que era justamente o Aécio Lopes, o filho do Tito Lopes, né? Só que às 4 horas e 40 minutos do dia 5 de março de 1927 não teve jeito, tá? Infelizmente o Crispim Mira ele acabou indo a óbito, né? Aos 46 anos de idade. O jornal dele, o Folha Nova, ele ainda existiu até 1930, tá? Sob a direção do Petrarca Calado, tá? E no enterro, no dia do enterro do Crispim Mira, estima-se que cerca de 10 mil pessoas, só para vocês terem uma ideia, na época, em 1927, a população de Florianópolis era de 40 mil habitantes. Então, desses 40 mil habitantes, 10 mil eles estiveram presentes no enterro do Crispim Mira. Tá? Estima-se que 252 carros também participaram do cortejo em que foi conduzido o corpo do Crispim Mira. Tá? Os estabelecimentos comerciais de Florianópolis, nenhum deles funcionou, né? Como eu disse ainda há pouco, houve uma comoção, né? Um choque foi tremendo, né? Por esse fato, essa tragédia, né? Esse fato lamentável, né? E os criminosos, né? Os invasores, né? Eles foram julgados não no Fórum de Florianópolis, eles foram julgados no Fórum de São José, tá? Eles foram julgados por um júri, né? Esse júri, por unanimidade, acabou inocentando esses 4 criminosos, né? Enfim, coisas do nosso Brasil, né? Embora, né, o Crispim Mira, né, isso eu já estava me esquecendo, existe uma medalha que é dada, né, pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina a todos os jornalistas que se destacam em sua atividade, né? E o nome dessa medalha é Medalha Crispim Mira, né? Crispim Mira, já foram produzidos 2 documentários a respeito do Crispim Mira, né? O Crispim Mira ele é o patrono da cadeira número 5 da Academia Catarinense de Letras, né? Ele é o patrono da cadeira número 10 da Academia Joinvilense de Letras, né? Embora a morte dele tenha gerado toda essa repercussão, toda essa comoção, né? Esse assunto, né, do assassinato, né, da morte dele, ainda é um tabu, né? É uma coisa que é um verdadeiro tabu em Florianópolis, né? Porque muitos figurões, né, da alta sociedade de Florianópolis descendem desses 4 caras, né, que fizeram essa verdadeira barbaridade lá em 1927, né? Então o Crispim Mira é meio que um tema tabu em Florianópolis, né? Enfim, né, o Crispim Mira, ele era uma pessoa extremamente culta, ele tinha um fascínio muito grande por geografia, né? Vários livros de autoria do Crispim Mira trazem curiosidades geográficas, né? Ele foi autor de 18 livros, 4 desses 18 livros eram livros de cunho jurídico, né? Ele participou de diversos congressos de geografia, né, Brasil afora, né? Ele foi correspondente da Academia Mineira de Letras, e também do Centro Mato Grossense de Letras, né? Ele foi membro do Centro Catarinense de Letras, né? Enfim, uma figura extremamente inteligente, uma figura extremamente culta, né? Teve esse fim lamentável, esse fim trágico, né? Então essa é a minha em novembro, né, que é o mês dos finados, essa é a minha modestíssima, né, e forreca homenagem a esse grande joinvilense, né, que dá nome a uma rua no Guanabara, diga-se de passagem, tá? Repetindo, existe uma rua no Guanabara que leva o nome do Crispim Mira, tá? Então, voltando, né, essa minha modesta e forreca homenagem a esse grande joinvilense, né, essa pessoa honesta, íntegra, né, corajosa, né,
a pessoa de caráter, né, que teve esse final terrível, né? Esse cara aqui, né? Em homenagem a esse cara aqui, Crispim Mira, né? Que infelizmente é praticamente desconhecido em Joinville, né? Sua terra natal. Então vou ficando por aqui, até porque esse vídeo já está interminável, né? Mais uma vez, obrigado pela atenção e pelo carinho de vocês e tudo mais, né? E como sempre, tradicionalmente, fui!